Está começando mais um AmbiMedCast, o podcast da Ambimed. Eu estou aqui do lado dos sócios diretores da Ambimed, o Edivando Caetano, Thiago Gonçalves, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre de que forma descobrir se o monitoramento ambiental está sendo feito da forma correta. Então, fica ligadinho, vamos aqui com a gente. Então, vem comigo. Antes de assistir, já se inscreva, curta, compartilha, não deixa de seguir a gente nas redes sociais e vem com a gente. E aí, Edivando, e aí, Thiago, mais uma vez, episódio 3. E aí, Maurício? Vamos lá? Vamos lá, turma. Vamos lá. Vamos conversar sobre esse assunto maravilhoso hoje, viu? Coisa boa mesmo, garantia de qualidade nos resultados dos monitoramentos ambientais. Muito bem, então, por falar de qualidade, vamos tentar conceituar, né, esse termo que é tão difundido e existem tantas possibilidades de entendimento do que é qualidade, né? Mas aí, assim, especificamente falando, no quesito monitoramento ambiental, o que é qualidade? Então, Maurício, a gente já até conversou no podcast anterior sobre esse desafio que é você trazer uma amostra do ambiente ou da fonte de emissão e dar um resultado que represente a condição daquela fonte de emissão daquele ambiente. Então, esse desafio, que é desde o planejamento até a coleta, o transporte, análise no laboratório e entrega do resultado, ele deve ser respaldado por garantias, e essas garantias são ações que são tomadas durante toda a cadeia do processo de análise e que reflitam, ao fim, num resultado fidedigno, num resultado ideal, no resultado que seja o resultado do ambiente, da fonte de emissão do poluente. Então, qualidade é esse conjunto de ações que é tomada por quem está fazendo o monitoramento ambiental para que a coisa reflita a realidade e seja o número correto. Como é uma questão muito, eu não vou dizer nem complexa, sabe? Embora seja, mas assim, parece que às vezes o conceito de qualidade ele é meio intangível, né? Você é especialista na área, né? Então, a gente vamos lá, entende, inverter os papéis aqui agora. A gente entende aí um pouquinho de qualidade. Mas aí vamos tangibilizar, né? Para desmistificar isso, para trazer pra coisas bem palpáveis mesmo. Assim. Quais são os critérios, essas atividades, quais são as ações? De forma bem prática, vamos tentar fazer esse exercício dos exemplos que podem garantir a qualidade dos monitoramentos ambientais durante esses processos de monitoramento. Me diz aí. Beleza. Olha só, quando a gente está falando de monitoramento, a gente já falou, inclusive, lá no primeiro podcast, se você não ouviu ou não assistiu, vai lá e dá uma olhada. E a gente falou sobre essa dinâmica que é o meio ambiente, né? Então, tem essas questões culturais, tem as questões de solo, de ar, de água. E a gente vai trazer agora para um recorte dos monitoramentos, que é o ensaio. Né? Um ensaio, que é você fazer a análise de laboratório ou no campo mesmo de algum parâmetro. E quando a gente está falando de ensaio, para onde é que a gente olha? Qual é o norte que existe hoje do ponto de vista de norma no país para isso? É a ISO 17025, inclusive na versão nova, 2017. Então, a ISO 17025 ela traz nos seus requisitos quais são essas ações, quais são essas garantias que você tem que ter dentro do teu processo. Então, falando de forma prática, a gente tem vários, aí dá conteúdo para qualquer coisa dessa que a gente vai falar. Mas uma coisa muito importante é o ensaio de proficiência que existe nos laboratórios, que é isso, esse nome aí, para quem não conhece, né? Um provedor, que é um laboratório ou uma empresa, produz uma amostra de concentração conhecida por ele, mas desconhecida pelas empresas que vão participar do ensaio. Perfeito. Então, o cara produz lá uma amostra de óxido de enxofre e diz assim, aqui eu tenho 50. Ele sabe disso, mas ninguém sabe. E manda essas amostras... Ele reproduz a amostra, né? Isso. E manda para o... Reproduz várias amostras e manda essas amostras para as empresas que vão participar. As empresas sem saber do resultado... Outros laboratórios, exatamente. As empresas sem saber do resultado, elas analisam dentro do seu laboratório e mandam um número. Diz, eu encontrei isso.
tem uma faixa de aceitação. Se você acertar dentro daquela faixa, ele considera que o seu laboratório é proficiente para aquele parâmetro. Ok, então, perfeito. olha só que magnífico, né? Porque o cara pode estar até em outro país, seguindo a mesma metodologia e fazendo análise em laboratórios diferentes e dando o mesmo resultado. Então, isso é um ponto muito importante para a garantia da qualidade de um ensaio de um monitoramento ambiental. Então, o laboratório que tem dentro do seu sistema de gestão a ISO 17025 certificado, seja ele pela rede estadual ou pelo Inmetro, ele já tem essas garantias, já preconizado pelo requisito da norma. Isso. E só acrescentando aí no que o Divano falou, não somente no ensaio, né, mas na coleta também é muito importante que isso seja feito, né, com qualidade, com material calibrado, equipamentos calibrados, e essa calibração tem que ser corriqueira. Não pode ser uma calibração... Fez uma vez e pronto. Fez uma vez e deixou para lá, não. Tem que realmente calibrar esses equipamentos de uma forma que garanta a qualidade de coleta. E depois, quando a gente traz esse material para o laboratório, e aí a gente garante a qualidade do ensaio. Perfeito. A gente tem mais exemplos. Vamos lá. Tem, por exemplo, a balança, uma balança analítica, né? A balança é um equipamento muito importante no laboratório de ensaio de monitoramentos ambientais. E essa balança, ela vai pesando coisas diversas durante o dia. Então, filtros com pesos diversos, que a gente vai descobrindo ali quais são os pesos dos poluentes, né, das amostras e traçando os poluentes. Mas existe um controle muito importante no início do dia e no fim do dia, que é aferir essa balança com pesos padrões. Então, são pesos de número já conhecido, de peso conhecido já, que a gente passa diferentes pesos na balança, e aí... ao longo dos dias, a gente vai fazendo o controle desses pesos. Para saber se a balança... não está oscilando e não está caindo fora da faixa. Então, rapaz, eu queria que tivesse esse negócio no supermercado, né? Aí, quando a gente fosse comprar o quilo do peixe. O quilo do peixe, a maçã, a banana, essas coisas todas, a balança lá tivesse certinha também. E ainda tem mais controles em cima só da balança aí, que a gente tem um controle de temperatura e umidade do ambiente em que a balança é submetida, entendeu? Inclusive, esse ambiente, ele tem que ficar... A gente tem que ter a garantia que esse ambiente fique durante 24 horas com a mesma temperatura e a mesma umidade. Essa questão e esse controle durante o tempo, né? Você tem uma faixa de aceitação, no caso da balança do peso, uma margem superior e inferior, e aqueles pesos que você vai passando não pode cair fora daquela faixa. Se cair, você tem que tomar uma ação para corrigir. E isso, durante o tempo, esse levantamento desses dados, dá o que a gente chama de carta controle. Que cada equipamento precisa ter, cada variável de interesse ali crítica precisa ter para que a gente consiga controlar isso e garanta a qualidade. Então, você imagina, só em 2 exemplos, né? O primeiro é uma amostra que veio de fora, e no caso a gente participou, inclusive, recentemente, do ensaio de proficiência de material particular de uma amostra que veio dos Estados Unidos. Laboratório nos Estados Unidos lançou esse teste. Exatamente, chegou. Vocês aderiram, e aí? E participamos e fomos proficientes, acertamos no número. E o controle do equipamento. Então, quer dizer, eu me comparo com outros laboratórios para saber se eu estou dentro do padrão, e eu controlo o meu equipamento especificamente. Isso aí são exemplos, tem vários outros exemplos de garantia de qualidade, mas isso é muito importante. A maneira como coleta, né, como o Thiago comentou, o equipamento que eu estou usando, a maneira como transporta, isso eu imagino, né? Que também deve ter aí toda uma metodologia, uma forma. Tem, por exemplo, tem um branco de campo. O que é o branco de campo? Deixa eu tentar verbalizar aqui. A gente vai para o campo com as amostras, e essas amostras elas coletam o poluente lá de interesse nosso. Sendo que eu tenho que levar uma amostra e não coletar nada no campo com ela, e quando chegar no laboratório eu analisar essa amostra chamada de branco, porque ela não foi coletado nada, mas eu tenho que perceber se houve contaminação na ida e na volta. Perfeito. Porque se contaminou o branco, provavelmente contaminou também a minha amostra. Então eu tenho que descontar isso. Então esse controle de brancos, né, enquanto você está fazendo as amostragens e as análises, é outra coisa também muito importante, porque às vezes você vai fazer um monitoramento ambiental e era para ele dar 100 e ele deu 1000. Né? Eu vou usar um exemplo bem caricato aqui. Era 100, deu 1000.
E aí você não tem o branco, você não sabe de onde veio a coisa. Se foi realmente um problema no ambiente ou no processo. Se foi no transporte. Ou se foi contaminação de amostra. Quando você analisa o branco e o branco deu 900, você vai dizer, tá, poxa, então isso aqui melou. Isso aqui não tem como ser um resultado bom, porque eu tive muito mais problema no branco do que na própria amostra. Então, esse tipo de coisa no transporte, no acondicionamento, no controle de laboratório e no controle se comparar com outras instituições também externas é muito importante. Tá, entendi. Isso, o treinamento do técnico também é importante nessa hora. Ele tem um treinamento para manusear aquele equipamento, né? E isso também entra num dos controles, né? Que é o treinamento específico para aquele equipamento. Principalmente por essa questão do treinamento, eu fico me imaginando aqui na posição do gestor lá, da pasta ambiental, que, né, deve estar nos ouvindo agora aqui, que deve estar com a cabeça já, né? Assim, eita, meu Deus do céu, olha quantas coisas eu preciso identificar se a empresa que eu estou contratando ou se de repente ele mesmo está fazendo lá o monitoramento, olha quantos itens eu preciso ter atenção para identificar realmente se a qualidade do monitoramento está correta, né? Se obedece os critérios de qualidade. Quais são as orientações, assim, de maneira bem abrangente, até porque a gente vai especificar mais depois, mas quais as principais orientações que vocês teriam para o gestor ambiental conseguir identificar isso, por exemplo, numa empresa que está subindo numa chaminé ou que está instalando um equipamento lá? Quais são as orientações que vocês dariam para esse dono ali da pasta da gestão ambiental? Maurício, a primeira grande coisa é se a empresa que você está contratando, ela tem um sistema de gestão implementado nos seus processos. E, sobretudo, a gente está falando de ensaio, o sistema da ISO 17025, se ela tem certificação e acreditação nessa norma específica. Porque quando isso existe, já parte do pressuposto de que aquela empresa está dentro dos padrões do que preconiza a norma, né? Se você quiser avançar mais ainda, especificamente, num ponto crítico, né, do equipamento, acho que uma coisa que não deve faltar, em hipótese alguma, é você pedir os certificados de calibração desses equipamentos. Porque parece até, mas será que tem alguma empresa que não tem um certificado de calibração? Tem, infelizmente, tem gente de todo tipo no mercado. Tem gente boa e tem gente ruim. Então, você precisa tomar o cuidado de, beleza, eu te contratei, você vai vir aqui prestar o serviço, mas quais são os equipamentos que você vai utilizar? E aí, falando daquela história que a gente falou no podcast anterior, se você já teve uma consultoria que fez um plano para você, você já está no plano com as suas ações que você tem que fazer, você não se preocupa. Você diz, eu quero certificado desse equipamento, me manda. E aí é outra coisa, a gente também vai falar sobre isso, como você avaliar esses certificados. Mas se mandou o certificado, observa também se o equipamento está calibrado pela Rede Brasileira de Calibração. Isso não é qualquer calibração também. Não é qualquer lugar que calibra, exatamente. Então, essa rede brasileira é uma rede de laboratórios credenciados no país, né? E que são aptos a calibrar os equipamentos. Então, isso é muito importante também. Então, esse é um ponto de partida muito bom. Parece muito clichê, então, né? Assim, enquanto administrador, eu né, falo muito nisso. É a questão do planejamento, então, né? Então, assim, para aferir qualidade, a gente precisa fazer um planejamento, pelo que eu estou entendendo aí, né? Vocês que façam as orientações aí para a gente. Mas parece, então, que existe uma necessidade de se planejar para tentar entender como é que o monitoramento ambiental vai acontecer para que eu consiga controlar esse processo de qualidade durante o monitoramento. É importante também frisar aqui, nesse ponto que você falou, que o gestor ambiental, além de se preocupar com o equipamento que vai ser utilizado, se ele está calibrado, se é o equipamento ideal para fazer aquele tipo de monitoramento. Tá. Porque às vezes você tem um equipamento que ele é calibrado, e você segue todas as normas, mas sendo que o equipamento não se encaixa com um tipo de monitoramento ambiental específico, entendeu? E isso é importante frisar que tem que ter... Por isso que é bom o planejamento, por isso que é bom ouvir outras pessoas, se organizar para saber se aquele tipo de equipamento é ideal para o monitoramento que vai ser realizado, entendeu? Então, quer dizer que precisa de uma preparação do gestor ambiental para fazer o monitoramento para ter bons resultados. Isso. Então calma. Então vamos aqui com calma.
Tô vendo que esse assunto a gente vai ter que esticar bastante para tentar orientar Isso. o gestor ambiental, como é que ele solicita esse orçamento, como é que ele monta esse escopo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um breakzinho e a gente volta com essa pergunta extremamente importante. Já a gente volta. Voltamos com o nosso AmbiNetCast, o podcast da Ambinet. Para você que ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou, vai lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe. Vai ajudar muito. Vai ajudar a gente a crescer, vai ajudar a gente a disseminar esse conhecimento e principalmente as contribuições que vocês deixarem, a gente já incorpora aqui nos próximos episódios dos nossos podcasts aqui. Então a gente está voltando com essa necessidade que o gestor da pasta tem para pedir o orçamento, para organizar, para definir o escopo, né? E começar, né, esse planejamento, né, desses monitoramentos ambientais. Então, assim, vamos aqui fazer bem passo a passo mesmo, para orientar bem o nosso gestor ambiental que está aí nos ouvindo, como é que acontece, quais são os itens, quais são os critérios para solicitar o orçamento e fazer um ótimo escopo de trabalho. Bem, Maurício, assim, só para a gente deixar isso já definido a partir de agora, vamos fazer o passo a passo mesmo aí, para ficar fácil para todo mundo, né? E aí a gente divide isso em duas questões, que são as questões internas e as questões externas. Interna, isso aí vai depender, primeiro, da condicionante. Lá, vou me colocar no lugar do gestor ambiental agora. Ok. O que é que eu preciso fazer? Olha a minha condicionante para saber o que é que eu preciso, o que veio na condicionante, para eu ir atrás do que se deve pedir, né, para a empresa realizar os monitoramentos ambientais. Beleza. Segundo, se eu preciso melhorar a eficiência do meu processo. Então, são esses dois pontos. Melhoria de processo e condicionantes. Para a melhoria do processo, eu divido ainda em mais duas coisas, que é a economia e a prevenção. Então, isso traçado internamente, né? O gestor ambiental está olhando para a fábrica dele, o que é que eu preciso para cumprir, para contratar essas empresas. Então, quer dizer que não é só cumprir o compulsório não, né, Tiago? O ideal é que a gente olhe para as prevenções, né, de desastres ambientais, pode acontecer. E para a economia de processo também, porque, como a gente já falou em podcast anterior, a gente pode ter um indicador ambiental que faça com que ele economize dentro do processo dele. Então, show de bola. Olhou isso. Então, internamente, olhei isso. Bom, já me preparei. Já me preparei, já me planejei. E externamente, né, o que é que eu vou pedir às empresas que elas tenham, né? E aí a gente divide em duas formas, de novo, que são as obrigatórias e as ideais. Isso do fornecedor. Do fornecedor. O que é que eu vou enxergar nesse fornecedor? Beleza. Obrigatoriamente ele precisa ter a responsabilidade técnica, que é muito importante, e na área, porque não basta o cara ser responsável técnico, ter um ART de monitoramentos ambientais, se ele é engenheiro civil, por exemplo, e ele não tem essa linha ambiental aí. Ou precisa ser, né, obrigatoriamente, um engenheiro ambiental, ou engenheiro químico, ou um biólogo para realizar esses tipos de monitoramento, cada um na sua área especificamente. Ele precisa ter um responsável legal também, a empresa precisa ter um responsável legal, precisa ter os equipamentos calibrados. E isso é a obrigação, né? Equipamentos calibrados válidos, né? A gente já comentou isso anteriormente, mas precisa ter isso, responsável técnico e equipamentos calibrados. Olhando isso, o gestor ambiental já pode se resguardar de muita coisa. E existe, né, empresas que fazem monitoramento sem o mínimo aí que a gente chama. Será que tem? Será, né? Tô aqui. Será que tem gente que sem CNPJ ainda consegue fazer? Ainda consegue emitir umas propostas, hein, Tiago? Será que tem? Existe, né? A gente conhece o mercado, existem empresas, infelizmente, que fazem esse tipo de proposta para as empresas, mas o gestor ambiental ou o dono da empresa, que muitas vezes a gente entra em contato com o próprio dono, ou então o engenheiro responsável
tem que se resguardar disso, porque é muito importante não cometer o segundo erro, né? De contratar empresas que não tenham esse tipo de respaldo técnico, né? Que é a legalidade da empresa, né? O CNPJ, a responsabilidade técnica, o responsável legal da empresa, os equipamentos calibrados e ideais para aquele tipo de monitoramento, que a gente já conversou isso um pouquinho, né? Mas, e o plus disso, né? O que é que precisa a mais, né? Que é o ideal, que a gente chama. Precisa ter um sistema da qualidade rodando. O fornecedor, né? O fornecedor. Eu tenho o meu aqui. Eu sou o gestor da pasta. Eu tenho o meu. Tá rodando bem. Isso. A gente chama também de uma grade da qualidade, né? Quer dizer, o fornecedor, o nosso cliente, no caso, tem o sistema da qualidade, o fornecedor tem, e o fornecedor, os equipamentos dele são calibrados em quem tem qualidade também, quem tem gestão da qualidade também. Então, se torna um ciclo ali da qualidade, né? Então, quer dizer, todo mundo é auditado, todo mundo está cumprindo algum requisito da qualidade, né? Tempo de experiência também é importante, que a empresa tenha tempo de experiência no mercado, porque aí a gente vai conseguir minimizar muitas coisas. E quando você não tem experiência em realizar aquele tipo de monitoramento, peca em alguns pontos que são importantes para o processo. E aí, se você não tem tempo de experiência, se você não tem o sistema da qualidade, e você já vai tá indo por um caminho mais difícil, vamos dizer assim. Tiago, importante, né? Assim, e quem nunca fez um monitoramento não pode nunca fazer, não vai entrar no mercado nunca. Mas vou dar um exemplo nosso, né? Quando entra alguma coisa no escopo, né, que a gente não tem experiência, por exemplo, como aconteceu com a captura de fauna e flora à época que a gente pegou. A gente vai buscar alguém que tem no mercado para compor a equipe. Traz um parceiro. Porque não dá para a gente trabalhar assim... Gente, a gente está trabalhando no âmbito profissional. Então, não dá para trabalhar com amador, né, nesse tipo de coisa. Então, com todo respeito, eu sou engenheiro, nós todos aqui já passamos pela universidade. Sim. A gente não sai da universidade pronto para determinadas coisas. Isso é fato. Né? Então, claro que é por isso que tem um processo de estágio na própria universidade, para que você ganhe experiência, enfim, vá galgando. Mas o monitoramento ambiental, você dizer se a bacia do Rio São Francisco está poluída ou não, tem que ser feito por alguém que tenha experiência com esse tipo de coisa. Porque não é só pelo fato de você ter o título de engenheiro que você vai assinar um negócio desse. Né? Então, eu brinco assim, o que é o profissional? Né? O que é uma pessoa profissionalizada? É alguém que tem um certificado na mão. Mas eu não posso, se eu sou um jogador de futebol, ter um certificado de jogador de futebol e chegar lá no Barcelona e dizer, cheguei com meu certificado, vou entrar aqui. Eu vou ser avaliado pelo meu certificado e pelos meus resultados, pelo que eu já fiz na minha vida naquilo ali. Né? Então, quem nunca fez, começa a fazer, cara. Começa a estagiar, começa a trabalhar na área, vai nas consultorias, vai no órgão ambiental, começa a se mexer para que você ganhe experiência. E meio ambiente é uma coisa bem diversa mesmo, porque assim, não existe ninguém expert em tudo do meio ambiente. Isso. Existe, como o Tiago falou, tem um biólogo de fauna, tem um biólogo de flora, tem um biólogo da fauna daquele bioma, tem biólogo do morcego, que é específico daquela região. Daquela espécie e tal. Então, quer dizer, quanto mais específico isso for, a medicina faz isso brilhantemente. Sim. Quer dizer, a medicina ela se especializa. Tem um clínico geral, show, tal, que o cara ali ajuda ali, mas tem um especialista, o otorrino, tem o oftalmo, tem um cara que vai cuidar de cada coisa específica do seu organismo. A mesma coisa é no meio ambiente. Perfeito. Então, toma cuidado assim, com relação a essa questão da experiência. A empresa ela pode, de repente, ser nova? Pode. Mas assim, ela tem profissionais experientes, ela tem resultados, ela tem como comprovar esses resultados. Isso é muito importante para garantir. Isso. E aí o gestor ambiental ele pode solicitar isso. Né? Se é uma empresa que é resguardada pelo seu sistema de emissão de ART, por exemplo, tem todas as ARTs que aquela empresa já emitiu até hoje, para comprovar essa experiência, entendeu? Ou do profissional. E aí o gestor ambiental pode também solicitar isso das empresas, entendeu? Tiago, pela experiência e os clientes que vocês atendem, tem empresa que tipo, não, só quero que suba aqui na minha chaminé se o técnico tiver X tempo de... Como é isso aí? Tem mesmo esse negócio? Existe. E muito, não é pouco não. Para você ter uma ideia, tem empresas que exigem
2, 3 anos do técnico de monitoramento, e esse técnico tem que ter esse tempo de monitoramento, do auxiliar também, porque é o seguinte, eles são os corresponsáveis pela contratação, né? E você olhando para trás, ele vai exigir que você tenha o pagamento do FGTS, o salário em dia. O salário em dia, eles exigem isso tudo. Que tudo é obrigação, né, Thiago? Tudo é obrigação, mas as empresas estão exigindo isso do fornecedor. E eu acho que é tranquilo. A gente tem que realmente fazer isso até para benefício do colaborador, quanto para benefício da empresa. Porque imagina só, e a gente já ouviu falar disso ao longo do tempo, de acontecer um acidente de trabalho com esse colaborador, ele fora da área da empresa. Ele fez o monitoramento, ele estava fazendo monitoramento e sofreu um acidente lá. E aí acaba que a empresa que está realizando o monitoramento, ela tem esse subsídio, entendeu? Não, ele é fichado, está sendo pago o FGTS dele tudo certinho, tem toda a ficha técnica desse funcionário, e aí a gente tira essa responsabilidade do nosso fornecedor. Se resguardou. Existe contratante que pede seguro de vida dos colaboradores e plano de saúde dos colaboradores. Olha aí, os gestores ambientais que estão nos ouvindo e nos assistindo, presta atenção nessa orientação aqui. Ó, qualquer coisa, dá um pause e volta um pouquinho, mas presta atenção aqui, que isso aqui é importante para, de repente, colocar no seu escopo. Porque, olha só, a gente está saindo do âmbito do monitoramento ambiental e a gente entra aqui em âmbitos trabalhistas e de segurança do trabalho. Perfeito. Isso é muito sério, porque assim, o chão de fábrica, ele está longe de ser um pedacinho do céu. Lá onde tem risco é no chão de fábrica. E o gestor ambiental ele tem que ter consciência desse tipo de coisa, e a empresa que está prestando serviço também. Porque esses riscos, quando eles acontecem, meu problema está com a chaminé que está emitindo poluente que está agredindo o meio ambiente e eu tenho que trabalhar isso. Okay. Tá, mas o processo de entrada, essas pessoas que entram, se estão treinadas, se estão resguardadas legalmente do ponto de vista trabalhista e se estão tomando todas as medidas de segurança do trabalho para que o monitoramento ocorra. Porque, cara, se acontece algum tipo de acidente, que é passível, porque existe o risco, e se acontece algum tipo de coisa trabalhista, aí você tem vários problemas na mão. Ao invés de um problema ambiental, você começa a ter problemas trabalhistas e de segurança na mão também. Então tem que tomar muito cuidado. Isso. E também é importante que o gestor ambiental ele olhe para a capacidade de atendimento da empresa, né, Maurício? Porque de repente, ele precisa de mais monitoramentos de uma vez só dentro do site dele. Não, preciso que seja monitorado. A gente acabou de fazer o teste de eficiência de um precipitador eletrostático. Então, a gente tem que fazer o monitoramento. Esse a gente teve que fazer com 3 equipes ao mesmo tempo. E foi um super monitoramento, aí vamos dizer. E aí, super equipe. Uma super equipe. A gente estava em 10 pessoas... Não, 15 pessoas, né, Edvando? Todas envolvidas nesse processo, e aí a gente tocou esse monitoramento, a nossa capacidade de atendimento, a capacidade de atendimento da empresa que vai ser contratada, acaba respaldando isso, né? Consegue fazer, consegue ser atendido. Exatamente. Porque um perigo muito grande, gente, esses equipamentos são muito específicos. Imagine, não é qualquer equipamento, não é um celular, não é um smartphone que a gente leva para fazer monitoramento ambiental. A gente leva um negócio chamado, um deles, né? Coletor isocinético de poluentes atmosféricos. A língua quase trava para o cara falar o nome desse. E esse negócio não vende em qualquer esquina, as peças dele não tem em qualquer lugar. Então, se é um profissional ou uma empresa que só tem você imagina que o cara sobe e quebra, ou dá uma pane. Beleza, você pode comprar de alguém que tem Agora você tem que perguntar ao cara, beleza, se a tua bomba queimar aqui em cima, o que é que você faz? A bomba é um componente. Um dos componentes. É um dos componentes. O que é que você faz se ela queimar aqui em cima? Como é que o monitoramento ele não vai ter prejuízo de pausa, entendeu? Aí o cara tem que te dar essa garantia. E quem tem mais de né? Quem tem uma estrutura maior, é melhor. Então, é muito importante que esse tipo de coisa, com certeza, seja visto por quem está contratando. Então, não é só experiência. Não.
Não é só tempo, desculpa, não é só tempo. Isso. É experiência, é capacidade de atendimento, é entender da coisa. E aí, Maurício, assim, eu tô falando isso, não é por preciosismo, eu tô falando isso porque a gente já sentiu na pele e já viu exemplos práticos acontecerem. De gestores ambientais que Sim, tiveram outros problemas exatamente, além do que... por conta desse tipo de coisa. Então, imagine só, um processo industrial, ele não funciona de forma perene, não. Ele tem paradas, inclusive programadas, e paradas inesperadas. Ok. Então, imagine que eu estou lá fazendo monitoramento. Geralmente, as empresas elas contratam o monitoramento ambiental já ali perto de vencer a licença, tipo seguro de carro. Eu não vou contratar 6 meses antes, eu contrato já perto de vencer a licença. E a turma já chega com a janela fechada ali, já quase fechando. Se eu subo com o equipamento, o cara ali está com 15 dias para entregar o monitoramento no órgão ambiental e o processo está rodando e o meu equipamento para, eu não tenho como repor, vem de São Paulo, vai demorar 5 dias, 10 dias, às vezes já estourou o prazo do órgão, já não dá mais. Tá. Mas vamos dizer que chega ainda a tempo. Quando chega a tempo e o processo industrial para, esse é o problema, entendeu? O processo industrial ele está lá, está rodando bonitinho enquanto a equipe está em cima. Ou está monitorando. Quebrou o equipamento, ele continua rodando. Quando o equipamento da empresa chega, aí o processo parou, aí você perdeu a janela. Aí o resultado atrasa do mesmo jeito, entendeu? Tá. Então é muito importante que, claro que ninguém anda com dependendo do equipamento anda, mas não anda com 2 equipamentos no carro. Mas tem que ter uma estratégia rápida de repor se alguma coisa acontecer. E aí o gestor ambiental pode perguntar para o fornecedor. Deve pedir evidências. Ok, entendi. Pedir as evidências. Uma outra dica aí que a gente dá para os gestores ambientais, né, é solicitar o modelo de relatório. Me envia aí o modelo do teu relatório. Como é que tu envia o relatório aí para os seus clientes? E me dá 2 ou 3 clientes aqui para que eu possa avaliar esse tipo de relatório, como é que está sendo aceito aqui na minha região, por exemplo, entendeu? Ok, o modelo, né? Cuidado aí, os gestores ambientais não é para pedir o resultado do outro e do concorrente, não, mas o modelo em branco, né? Isso, o modelo em branco, todo bonitinho, sem o nome de ninguém. Como é que você envia? Como é que envia? Isso é bem tranquilo, as empresas normalmente enviam, mas é bom para você se resguardar, né? De como é que... Porque é aquele negócio, o monitoramento acontece, e ele pode acontecer até de maneira rápida, 2, 3 dias já fez o monitoramento. Mas aí você leva essa amostra para o laboratório, e isso já demora 2, 3, 4, 5 dias, a depender do lugar, e vai passar no laboratório um certo tempo também para se analisar, para ser realizado o relatório e ser entregue. Então, quer dizer, da data de contratação até a entrega do resultado, isso vai demorar um tempo para você não ser surpreendido, né? Eita, não era esse tipo de relatório que eu queria. Eu quero outro. Eu quero outro, eu quero mudar. Engraçado que a gente faz isso em tudo quanto é lugar, sabe? O pessoal, quando quer casar, faz a prova dos doces. Né? Exatamente. É um serviço, claro. Mas vai lá e faz a prova dos doces. E a gente né, identifica que isso é possível. E que bom que você está desmistificando isso, sabe, Thiago? Porque pode ser até que o gestor ambiental ele fique com receio de pedir, como se tivesse uma agressão, como se tivesse... Então quer dizer que ele tem que pedir mesmo. É um modelo padrão de relatório. A gente é igual roupa. Como é que você vai comprar uma roupa sem provar antes? E aí, Tiago, é importante do modelo de relatório por quê? Porque os indicadores ambientais, eles não são coisas muitas vezes triviais, não. Por exemplo, um resultado de um monitoramento ambiental vem assim: 100 miligramas por normal metro cúbico corrigido a 7% de oxigênio. Se você é surpreendido com um negócio desse na sua mesa e você não sabe o que é isso, você tem que ver o relatório para saber se o relatório explica o que é isso. Perfeito. Porque depois de entrega o relatório, existem empresas que são solícitas e que vão te explicar isso, e existem empresas que dão as costas e não te explicam. Esse aqui é o relatório. Esse é o número e tu se vira aí. E às vezes, entendeu, você fica com um problema na mão. Então, a pedida do relatório antes é igual a roupa, é para saber se aquilo te serve, se aquilo te veste. E aí dizer, cara, esse o modelo, tem outro, se você vê que o relatório é bacana, pô, que bacana, gostei demais, isso vai servir para mim, vou contratar essa empresa. É assim que tem que ser feito. Mas aí você falou um item agora que talvez é importante também. Se a empresa que está prestando o serviço de monitoramento ambiental vai te dar o suporte depois do relatório também. Você falou uma coisa importante agora. Perfeito. Porque assim, não é só o relatório. Tá, eu recebi o relatório, mas e aí? Isso não é nem pós-venda, gente. Isso aí, vamos tirar a venda da história. Isso aí é um trabalho ainda dentro do monitoramento.
Não tem como, porque diferentemente, voltando aí para essa questão do laboratório, quando a gente faz exame de glicose e tal, porque tem um laboratório e tem um médico que vai interpretar aquele resultado e vai te dar algumas orientações. Na área ambiental não tem isso, né? Você tem o laboratório que dá o resultado e tem um consultor experiente, beleza, que se você não tiver ele, o próprio laboratório ele tem que dar esse subsídio. Então toma muito cuidado, claro que o que é que acontece no pós-relatório na mão, né? Que decisão você vai tomar, né? Como é que você vai conversar com o órgão ambiental e com os interessados, com o teu corporativo. Olha só, o gestão ambiental, ele é uma posição muito desafiadora. Por quê? Porque ele está ali no centro da parte ambiental da indústria e ao lado, cobrando a ele, tem o órgão ambiental. Que pode dar multa, que pode fazer que está com as condicionantes, etc. tudo. Tem a própria sociedade civil organizada, em forma de associações, que está próxima ali, dependendo do risco. Você pode estar com o resultado ok. E você tem que estar prestando esclarecimentos para a sociedade, através do órgão, através da própria sociedade. O Ministério Público, se tiver denúncia. Então, se você tiver com algum problema, teve um odor, um vazamento, alguma coisa, você tem que estar respaldado. E o teu corporativo, a tua diretoria, o teu conselho. Então, dentro do teu grupo, você precisa mostrar isso para as pessoas que estão acima de você, como é que você está trabalhando. E como é que você faz isso com um resultado que nem você entendeu, nem a empresa explicou, e você vai passar para frente como? Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, desse podcast aqui, né, os nossos gestores estão se vendo nessa situação. Isso, são evidências, né, que você pode pedir para as empresas para que as empresas enviem, por exemplo, um carro plotado. O carro tem que estar identificado dentro da indústria. Joia. Esse carro tem que receber uma identificação. As pessoas têm que estar fardadas com os seus EPIs. E, normalmente, a gente envia EPIs iguais para identificar melhor ainda essas pessoas. E, apesar dos serviços que a gente faz, um deles é o monitoramento de emissões atmosféricas. Imagina o cara tá a 40, 50 metros de altura e você tem que identificar ele de baixo. E a gente se preocupa com isso, né? E aí, essas evidências, essas coisas que o gestor ambiental pode solicitar das empresas que ele vai contratar, vão dar subsídio para um bom resultado, uma eficiência nesse tipo de monitoramento. A gente está falando de profissionalismo, né, Tiago? Isso. Embora a gente tenha aí, né, com essa questão aí dessa pandemia chegando aqui em 2020, 2021, saber se a empresa tem sede ou não, saber se tem funcionário ou não, pedir questões de FGTS, que isso pode, né? As certidões e etc. Será que vale a pena realmente eu fazer esse pente fino na empresa que eu estou contratando para realmente me resguardar, né? Será que vale a pena eu, por exemplo, manda uma foto da tua sede, ou então eu vou aí fazer uma visita? Como é que vocês veem essa questão de mostrar mesmo as evidências desse profissionalismo? É importante que a empresa tenha o básico, né? E aí a gente pode fugir um pouquinho do básico e ir para a qualidade ideal. O ideal é que tenha uma empresa que realize os monitoramentos, que tenha um laboratório, que realize ensaios de proeficiência, que tenha um sistema de gestão, a ISO 17025, tem uma bagagem por trás. Não é só aquele carro que vai realizar o monitoramento com 2 pessoas, realiza o monitoramento e volta. Te entrega o relatório e pronto. Entrega o relatório e pronto. Não, existe uma quantidade enorme de pessoas que trabalham ali por trás para garantir a qualidade dos resultados, garantir a eficiência das pessoas com treinamentos. E aí a gente recebe treinamentos tanto dos próprios clientes, quanto a gente realiza treinamentos internos. É importante ter esses treinamentos, a evidência desses treinamentos. E aí é importante o gestor ambiental solicitar isso para a empresa, para dar suporte para ele mesmo, para que não traga outros problemas, né? E aí, Tiago, eu penso o seguinte, só complementando, né? Essas coisas, para algumas pessoas, pode parecer até de uma certa forma banal. Não, mas se o cara tá aqui com a roupa rasgada e tá sujo e faz um monitoramento, para mim tá tranquilo. Mas, cara, imagina só, a gente vai para um restaurante comer o prato do melhor chefe do Brasil. Mas chega nesse restaurante e o garçom vem atender com as unhas todas sujas.
vem atender com a roupa sem critério, sem uniforme. Que veio de casa. Com a roupa de candidato. Não lavou o rosto, não escovou o dente. Bicho, como é que eu vou me alimentar nesse restaurante, sabe? Aí o cara vai dizer assim, não, Edivando, mas lá o chefe é o maior do Brasil, tá os melhores equipamentos, ele garante a qualidade, o prato que você vai comer vai estar 100%. Mas, cara, não tem como você confiar numa coisa que de um lado da rua o cara diz que faz de um jeito e do outro ele diz que faz de outro. Eu acho que isso não funciona. Então esse zelo das próprias empresas também que estão nos ouvindo, né? O próprio mercado de monitoramentos ambientais é preciso ter, de você assim se organizar com fardamento, como o Tiago falou, com site para organizar o teu escopo, como é que você apresenta isso, com modelos de relatórios bem claros e objetivos, para que você consiga já no teu cartão de visita provar que você faz um negócio bem lá dentro na tua cozinha, que é o laboratório. Okay. Então isso é muito importante. E trazer a segurança para o gestor ambiental, né? Que está ali contratando. Sim. Que você mesmo comentou que já tem várias pressões, então importante E isso. outra coisa importante, Tiago, é o seguinte, que existem empresas, clientes, né? Que contratam monitoramentos ambientais que fazem isso de forma sistemática, tá? Isso. Você fala assim, posso pedir a foto da sede? Tem empresa que pede a foto do equipamento. Tem empresa que visita a sede de forma sistemática, não é para tomar cafezinho, não é, vem para olhar mesmo. Se o equipamento está lá, né? auditoria. Como critério de contratação. Essas empresas maiores, principalmente, que fazem contratos fixos ao longo do tempo, eles visitam a sede para fazer auditoria. Muito bem. Eu fico imaginando o gestor ambiental voltando esse vídeo, esse podcast aqui, para ouvir e ver várias vezes. Eu espero que o pessoal esteja aí com papel e caneta na mão para anotar esse monte de informação que a gente sistematizou, que a gente organizou aqui. Exato. Então, agradeço muito as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse nosso terceiro episódio sobre os monitoramentos ambientais. Quero agradecer meu amigo Tiago, meu amigo Edivando. Obrigado, galera. Mais uma vez. Todas essas informações aqui. E se tiver dúvida, faz como? Se tiver dúvida, suporte@ambimete.com.br. Aí, bateu bom, Tiago. Dessa vez ele acertou, né? Até agora. Para você que não entendeu, assista o episódio 2, que você vai entender, assista até o final. Essa história do .com.br. E não esqueça, olha só, vou falar aqui para essa câmera aqui, que tem gente aqui no nosso YouTube. Olha aqui, para você que está no YouTube. Tem um sininho aqui, ó. Clica aqui, ó. Tem um monte de coisa para fazer. Dá o like, comenta com as suas observações aqui. Tem um sininho aqui do lado. Clica aqui no sininho para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal da Ambimete. E olha só, não esquece de acompanhar a gente em todas as redes sociais. Tem a turma no Spotify, viu? Fica aí na maratona. Já fica aqui. E todo mundo preparado para o episódio 4, que a gente vai falar sobre um tema que todo mundo gosta, que é como economizar dinheiro através dos monitoramentos ambientais. Vejo vocês. Um abraço. Valeu. Vamos lá.